Começa agora mais um episódio da segunda temporada do videocast Nasce uma Ideia. Eu sou Brena Farias, jornalista do Portal Metrópolis, e aqui a gente bate papo sobre educação, inovação, empreendedorismo, criação e tudo o que está por trás do lançamento de uma boa ideia. E hoje eu estou acompanhada do Maurício Bastos, diretor executivo de transformação digital da Arezzo & Co, a maior house of brands de moda do país, do Brasil. O Grupo Arezzo conta com marcas como Arezzo, Schutz, Anacap, Hering e muito mais. E o Maurício foi um dos responsáveis pela transformação digital do grupo. Com mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, já foi eleito melhor profissional de marketing e vendas pela E-Commerce Brasil em 2022. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. Vamos começar falando sobre sua chegada na Arezzo. Você já chegou no grupo com o objetivo de fundamentar essa transformação digital ou foi algo que aconteceu quando você já estava lá dentro e entendeu a demanda da marca? Foi uma história muito legal e essa história ela começa em 2012, mas respondendo sua pergunta, eu não cheguei com esse objetivo claro da transformação digital. Naquele momento, o meu objetivo era muito específico. Era desenvolver e colocar de pé uma operação de e-commerce da marca Schutz. Esse foi o primeiro passo. Eu comecei, então, dentro de uma única marca. E quando a gente começou a conquistar resultados, expandir receita e trazer valor para o consumidor, ficou claro que fazia sentido pensar na expansão de e-commerce para várias marcas. Então, a gente construiu um projeto, em 2013, para colocar todas as marcas no canal digital. E isso foi abrindo algumas portas, né, e alguns ciclos meus dentro da companhia, que culminaram no ano de 2018, quando a gente, de fato, aí sim, constrói uma estrutura que a gente fala que é uma estrutura de transformação digital. E a Arezzo é o grupo, né? O Grupo Arezzo não é uma empresa nativa digital, não nasceu na internet. Eu imagino que foi muito difícil, né, para convencer. Já era uma empresa que trabalhava em franquias. Como que foi essa educação, esse processo de implementação dessa nova estratégia? Muito bom. Acho que assim, a Arezzo ela passou por vários ciclos desde a sua criação, mas tem um ponto que eu posso destacar, né, é que é uma empresa que ela sempre teve um DNA empreendedor. E acho que parte da minha história, ela conecta com essa questão de empreender e poder criar o novo. Então, acho que o ponto estratégico foi o espaço que a empresa sempre abriu para que a gente pudesse trabalhar novas avenidas, né, e pensar o futuro. A empresa, a gente costuma falar, ela viveu alguns ciclos. Quando ela foi fundada, né, nos anos 70, a gente fala muito do ciclo ali de indústria, né, era uma indústria. Nos anos 80, a gente começa já a discutir uma entrada ali para o varejo. E a partir daí a gente vai consolidando de modo que no ano 2000, 2011, a gente abre o capital e a partir dali a gente entra numa fase que é uma era mais corporativa, de reorganizar a empresa para dar passos maiores. E aí com isso ficou claro, né, que não tinha como pensar o futuro da companhia se não houvesse a conexão, né, e o link com o digital. O e-commerce, como eu falei, ele foi a porta de entrada, mas a gente passou por muitas barreiras. Acho que quem está nos acompanhando aqui, possivelmente também na sua estratégia, na sua empresa, se ela não nasceu digital, certamente você se deparou com vários desafios de convencer, trazer a ideia de que eu precisava de uma nova estrutura, afinal, para fazer o digital, a maneira de pensar é uma maneira diferente, e a gente passou por tudo isso. Então eu diria que um fator fundamental desse processo teve muito ligado com a lógica ali de engajamento no sentido de cultura, de colocar as pessoas ali para pensar o digital e todo mundo se sentir parte. Acho que muitas empresas acabam cometendo um erro muitas vezes de colocar o digital, a pauta de tecnologia, como algo de algum grupo pequeno de pessoas. E aí os outros não se sentem parte, não se sentem donos. Então eu desenvolvi ao longo dos anos uma metodologia que eu acho que ela traduz um pouco e explica esse processo. Primeiro ponto que eu coloco é para onde nós estamos indo? É ter clareza da pergunta. O segundo ponto, isso veio depois, não veio nessa ordem, para mim foi a última pergunta, mas ela é a segunda, é o porquê. Que é o quê? É o senso de propósito. Por que eu tenho que sair do meu ponto A, de uma empresa aqui de marcas e canais e franquias, para ser uma empresa digital? Eu como indivíduo, como que eu me conecto? E aí, com isso respondido, a gente vai pensar como que eu vou fazer isso, que é um framework de trabalho, qual é a maneira que eu vou trabalhar. E o último, que é a velocidade, o quão rápido. Que eu posso dizer, eu quero fazer uma transformação da minha empresa tecnológica em um ano, e eu estou atrasado, tem que ser muito rápido, e eu preciso de mais recurso, mais investimento, mais pessoas, ou pode ser um trabalho mais orgânico, mais incremental. Então, acho que esses foram alguns pilares importantes aí que a gente viveu para poder aí colocar essa agenda, mas passamos por momentos ali de mais resultados, por momentos de mais desafios, mas ter o apoio, né, tanto do presidente da companhia quanto do conselho, eu diria que foram aspectos aí fundamentais. Eu li uma entrevista sua que você fala sobre um Digital Day.
um dia que a empresa propôs, Exatamente. né, para ensino, para ensinar passar essa cultura para os colaboradores. Como é que funcionou isso? Foram 2 dias, tá? É bem legal essa história, porque foram 2 ocasiões que a gente fez um Digital Day. Então, a primeira delas foi bem interessante, porque foi, eu diria assim, eu digo que ao longo de uma história de um negócio, a gente faz muita coisa. Se pegar uma empresa de 50 anos, são N invenções e novidades. Só que se a gente para contar nos dedos, é 1, 2, 3, 5 coisas que realmente mudaram tudo. Esse Digital Day foi uma delas. O que aconteceu? Sendo uma pessoa da área de tecnologia e de marketing digital, eu já vinha enxergando muito da mudança no mundo, que começa pelo consumidor. Então, se nós como consumidores mudamos, é sinal de que o mundo está mudando. E eu queria trazer algumas coisas novas para a empresa. Só que eu refleti que, né, se eu trouxesse algo muito avançado, muito sofisticado, muito técnico, eu iria desconectar as pessoas e ia vir uma ideia. Nossa, esse cara aqui é maluco, né? O que ele está pensando? E eu decidi, então, fazer uma imersão no Vale do Silício. Em 2018, eu tinha que ser um cadastro lá, aceito. Fui aprovado. Só que eu pensei, se eu não levar o presidente da empresa, realmente vai ser difícil de entender o que eu estou falando. Eu vou ser um soldado solitário. Então fomos eu e o Alexandre, né, para o Vale do Silício, uma experiência super imersiva, e ali mudou a nossa visão sobre tecnologia e futuro. Para poder distribuir isso na empresa, a gente teve uma ideia simples, mas efetiva, de fazer um Digital Day. O que foi isso? Foi um encontro com os principais executivos da empresa, desde gerentes, diretores e todo o C-Level, onde participou também o conselho, para a gente discutir de maneira aberta a questão de tecnologia e visão de futuro. A gente trouxe várias pessoas para falar e trocarem com a gente, mas não tinha uma agenda especificamente desenhada. Assim, o objetivo é chegar com essa proposta feita. Eu tenho que sair com um projeto, com uma área. A ideia era discutir, realmente colocar o tema na pauta. E aí foi tão profundo, e a gente fez muitas perguntas, Q&As no evento, que uma pessoa escreveu uma frase que eu nunca vou esquecer. Falou, muito legal isso tudo, mas agora o que significa para a minha área? Né? E como que a Arezzo vai trabalhar isso? E ali eu entendi que a gente precisava ter uma área de transformação digital para ser um guardião, e não para ser o dono, mas para ser um guardião e organizar essa ideia dentro da empresa. Então esse foi um movimento que a gente fez, né? Então foi em fevereiro de 2018. Em maio de 2018 a gente coloca de pé essa estrutura, essa proposta que eu fiz, de uma área de transformação digital, que é a frente pela qual eu sou responsável até hoje, né? Com algumas mudanças ao longo do caminho, mas é a frente pela qual eu sou responsável. E teve o segundo episódio do Digital Day, que foi, isso é bem interessante também, que foi em 2019, então foi logo após, né, a gente fechar o ciclo do calendário de Dia das Mães, a gente faz um processo de venda B2B para os franqueados, multimarcas, que é o nosso sell-in, e a gente vai vender a coleção de verão. E naquele momento, em 2019, em maio, a gente deu um nome para este evento de Digital Retail Day, que era trazer o aprendizado da área digital recém-construída para os franqueados, para o nosso ecossistema. E aí foi super profundo que a gente começou a falar de tecnologias para a loja se conectar e relacionar de maneira digital, para fazer vendas remotas, para receber pedidos, né, de retiro e entrega pela loja, né, a famosa ideia da omnicanalidade. Tudo isso a gente estava debatendo desde aquele momento. E aí em 2020, ninguém tinha como esperar, né, com a pandemia. Quando aconteceu, a gente já tinha desenvolvido uma base. E eu gosto sempre de fortalecer isso, porque é uma ideia importante em relação ao planejamento. Não basta ter a visão de futuro, mas é importante se planejar. Eu ia falar justamente sobre essa questão da pandemia, porque todo mundo foi obrigada a digitalizar, né, para sobreviver, e o grupo já tinha ali uma estrutura, né, uma estrutura formada, digamos assim. Vocês ainda tiveram essa correria? Como é que foi essa adaptação? Já estava tudo pronto ou precisou ainda dessa adaptação assim nesse período? Não, acho que correria todo mundo teve, né? Porque mesmo quem tinha tecnologia, ninguém imaginava que seria uma pandemia e ninguém tinha se preparado para dizer, a partir de amanhã a empresa é 100% remota. Acho que nesse nível ninguém tinha preparação. Então foi uma corrida, mas a gente começou muito rápido. Então a gente nos primeiros dias de março, se não me engano acho que era dia 8 de março mais ou menos, a gente já estava com um plano sendo desenhado para trabalhar no contexto de pandemia. Enquanto alguns peers do mercado que eu falava diziam, a gente está entendendo, estamos mapeando, estamos observando a Europa, e a gente já começou a agir. Acho que esse foi um ponto importante que a gente colocou de pé, foi bem fundamental. A gente leu alguns artigos que nos inspiraram muito, e um artigo da consultoria Bain & Company dizia que adotar uma abordagem de esperar para ver era o mesmo que se suicidar, ou seja, não dá para esperar, você precisa começar a agir. Então a gente começou a agir de maneira muito rápida, a gente tinha bons fundamentos de tecnologia, de ferramentas, mas obviamente não tinha o nível de uso que nós viríamos a ter com a pandemia.
Então eu tinha ferramentas, por exemplo, para a equipe toda de loja poder se relacionar e fazer venda remota, como eu falei. Só que eles nunca tinham experimentado uma situação que é a loja fechou, porta fechada, 100% da sua venda agora tem que acontecer de maneira remota. Nesse nível ninguém estava preparado. Então a gente já tinha as ferramentas, mas a gente acelerou a jornada, aumentamos os investimentos, a gente pegou a estratégia de futuro e a gente colocou ela de lado e falou, a partir de agora a gente está num momento aqui de guerra, e na guerra todo mundo é soldado, e a gente vai trabalhar por batalhas, e não por grandes projetos estratégicos. Agora são batalhas. A batalha da vendedora digital. E a gente começou a trabalhar todos os times focados em poucas batalhas mais profundas. E foi uma grande transformação. Então a gente conseguiu acelerar muito o negócio, conseguiu segurar boa parte das vendas. Tanto é que no agregado da companhia, a gente encerrou o ano de 2020 empatando o nosso faturamento com 2019. Ficou no 0-0, a gente não caiu, a gente conseguiu segurar. E como o mercado como um todo caiu muito, a gente ganhou mais market share ainda nesse período. E a empresa visionária, né? Só aconteceu o que aconteceu porque já tinha um adiantamento aí das estratégias. Como que uma empresa pode ter essa visão, né, antecipada? Porque o que eu percebo da sua fala é que você recebeu muito apoio, inclusive, da diretoria, né? Você falou que o diretor, por exemplo, foi com você, foi entender a visão. Como que uma empresa pode fazer isso para pensar à frente Legal. do seu tempo, tá adiantada? Tem várias maneiras, assim, e acho que a gente teve esse apoio porque a gente já havia demonstrado o resultado ao longo do tempo. Então não foi, por assim dizer, gratuito. Né? Com o início das operações de e-commerce e todo o trabalho digital, a gente gerou muito valor para as marcas. E num evento que eu estive há muitos anos, faz quase 10 anos, de inovação nos Estados Unidos, teve uma fala que me marcou muito, que um palestrante falou, ó, bolo de chocolate é a resposta. Eu falei, como assim bolo de chocolate? Né? O que isso tem a ver com tecnologia, com negócio? Ele, todo mundo gosta de bolo de chocolate. Então, faz um bolo, corta uma fatia e leva para as pessoas experimentarem. E qual que é a analogia disso? Ao invés de pensar em grandes projetos de tecnologia, vou reinventar o mundo, vamos desenhar pequenos projetos que podem ajudar um processo da empresa, ajudar a vender mais, um pequeno teste de um aplicativo, uma marca que não tem e-commerce, um pequeno e-commerce para poder pilotar, que eu vou usar o estoque da loja, não criar um centro de distribuição. Então, acho que começar de maneira pequena, com testes, é um ponto bem importante. Outro aspecto importante, obviamente, é ter uma visão estratégica. Acho que muitas empresas se perdem, às vezes, pela questão da tecnologia pela tecnologia. Então, a palavra da vez agora é X. E aí todo mundo vai fazer X sem entender o que isso faz para o cliente. Que às vezes o cliente, a dor do nosso cliente, é uma coisa muito simples. Só quero ter uma compra mais rápida. Eu só quero ter um processo no site que o cadastro seja mais simples. E a gente tentando inventar coisas muito mirabolantes. Então, acho que tem que ter uma visão estratégica. A tecnologia ela tem que estar a serviço da estratégia, né? Não a tecnologia pela tecnologia. E precisam existir momentos de reflexão. Parece simples, mas no dia a dia é muito difícil de parar para um momento como esse aqui, num evento como este, de tirar um tempo, trazer algumas pessoas do time, participarem, ouvirem, digerir e aí trazer aprendizados. Eu acabei de voltar agora de novo, por exemplo, de uma imersão no Vale do Silício. E novamente eu vi coisas muito grandes em termos de transformação. E o desafio do executivo é como que eu pego essas coisas grandes, transformacionais que vão acontecer e trago para começar a trabalhar já no meu presente, mas de maneira menor, porém não menos organizada. Como que vocês criam essas estratégias? São tantas marcas dentro do mesmo grupo, sem perder a autenticidade dessas marcas, sem perder a identidade delas. Legal. Eu acho que isso casa com algo aí que sempre foi uma visão nossa desde o princípio, quando a gente começou a expandir mais marcas. Né? No começo, eram poucas marcas, né? Tudo começou com uma única marca, a marca Arezzo. Aí, a partir de 2008, a gente começa a incorporar outras marcas, né? A desenvolver, que foi a marca Nakap, a marca Alexandre Birman. Se junta, faz uma fusão com a Schutz, que era do Alexandre, filho do Anderson, fundador, e vai formando a ideia do grupo. Mas o que foi uma premissa que responde a sua pergunta? A gente sempre entendeu que aquilo que o cliente enxerga tem que ser separado, mas o que está nos bastidores pode ser de maneira conjunta. Então, como que nós fazemos? Então, o time de tecnologia que desenvolve soluções de e-commerce, ele é um time único que desenvolve soluções para todos os e-commerce. Porém, quando eu vou entrar numa loja, num site, ou ter um contato com o produto, cada marca tem uma identidade, um DNA muito individual. E a gente sempre procurou, né, caminhos e maneiras de preservar isso ao longo do tempo. Hoje, algumas marcas nossas, por exemplo, possuem seus QGs, né, como se fosse o escritório somente daquela marca, que é para viver inteiramente a experiência e o espírito da marca. A marca Nakap, por exemplo, na Oscar Freire, em São Paulo, tem sua principal loja, que chama Estação Nakap, e nessa mesma loja tem espaço para receber franquias, multimarcas, e a gente tem um escritório, ou seja, o time trabalha
literalmente, em cima da loja, respirando aquilo todos os dias. Então, esse é um pouco da maneira como a gente entendeu para trabalhar esse desafio. É um tema bem importante. E eu acho que ele parte dessa ideia de governança, né, da organização de como as coisas funcionam. Eu queria te fazer uma última pergunta, a gente já está encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, porque a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente falou durante essas gravações aqui, né, do Gramado Summit, sobre pessoas que fundaram a sua própria marca, são donas, são empreendedoras, elas criaram. Mas você é um empreendedor dentro de uma empresa privada. Qual que é o segredo? Legal. Essa pergunta é muito bacana, né? E é interessante que você trouxe essa visão, porque é justamente assim que eu me enxergo. E a gente estava discutindo agora há pouco no evento aqui também sobre isso, né? Todo mundo pensa, não, para empreender eu preciso montar o meu negócio. Mas existe o conceito do intraempreendedorismo, né? Que empreende na empresa. E as empresas precisam dessas pessoas. Até porque as empresas, até determinado momento, na sua fundação, elas alcançam um sucesso porque houve um fundador, houve um empreendedor que realmente construiu essa empresa. Se ao longo do tempo a empresa não atualizar esses empreendedores, ela deixa de ser uma empresa atualizada e com esse espírito de transformação. Inclusive, tem um cara que eu gosto muito, né, que chama Eric Ries, que escreveu aquele livro Lean Startup, que ele escreveu um outro livro que chama The Startup Way, né, que é como que as startups pensam, e ele falou assim, o Lean, e aí quando ele começou a dar certo com startups, as grandes empresas foram perguntar para ele o que eu tenho que fazer para eu poder dar certo e ser rápido e escalável como uma startup. E ele viu que o link que faltava era o fator empreendedorismo. Então, eu acho que é importante, né, que a empresa busque profissionais, pessoas que tenham esse espírito para liderar, formar alguns times, e que ela dê esse espaço de maneira deliberada também. Não pode ser mérito do acaso. Então, a empresa tem que abrir essa oportunidade, mapear as pessoas, mapear os talentos e dar esses projetos, permitir que, dando certos projetos, esses empreendedores comecem a liderar estruturas de marcas, negócios, de verticais, porque o empreendedor ele se abastece com isso. Se ele não tem o novo, ele não tem a criação, ele fica frustrado, ele murcha. Sem motivação. Então, acho que é muito importante que a empresa abra o espaço. E como eu sempre costumo falar, é um caminho de duas vias. A empresa tem que abrir o espaço, mas o executivo ele tem que puxar. Então, eu sempre conto um pouco da minha trajetória, e não foi algo que veio, Maurício, agora está aqui um pacote, transformação digital, e queremos que você faça. Não aconteceu assim. Como eu contei agora há pouco, a gente criou e-commerce, criou soluções digitais, eu liderei área de estratégia, já liderei marca. Foi toda uma construção e quando eu entendi, olha, precisamos pensar diferente, eu trouxe um projeto dizendo, agora eu gostaria de criar uma nova estrutura. E a empresa foi lá, né, e de algum modo autorizou esse processo. Mas tem que partir também do executivo. Se só esperar a empresa, ela não vai fazer isso por você. Então é um caminho aí que os dois têm que se encontrar, mas é um fator, eu diria, fundamental para que as empresas sigam com esse espírito que a gente chama de espírito insurgente, que é eu ter escala, mas eu ser rápido, ser ágil e ser efetivo, como são as startups. Maurício, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir bater um papinho aqui com o Metrópolis. Foi um prazer falar com você. Obrigado, o prazer foi meu. Bom, quero agradecer também você, a nossa audiência do Metrópolis, que nos acompanhou até aqui. Todos os episódios do Nasce uma Ideia são gravados no Gramado Summit, o maior evento de brainstorming da América Latina. São apresentados por mim, Brena Farias, e pela minha parceira, também jornalista do Portal Metrópolis, Vanessa Oliveira, gravados pelo nosso timaço da Star Produtoras. É um prazer estar aqui com você. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da GWM Jorlan EV. Fique por dentro dos nossos conteúdos acompanhando o Portal Metrópolis ou as nossas redes sociais. Até a próxima!